Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 1 a 3. O livro de Isaías é iniciado com a contextualização da profecia do profeta Isaías. Isaías profetizou a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A designação dos nomes dos reis de Judá ajuda justamente a localizarmos o período em que Isaías viveu e assim contextualizarmos a sua profecia. Pelo que é dito no início de Isaías, Isaías profetizou do ano 750 até aproximadamente o ano 720, 710 a.C. Após essa breve contextualização, Isaías começa a sua profecia destacando a repreensão do Senhor a Israel. E a acusação é feita por meio de uma ilustração. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Portanto, a acusação é de que o povo de Deus se esqueceu do Senhor, e por isso está quebrado e desolado. No verso 9, Isaías faz uma transição muito importante. Ele afirma que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E então, no verso 10, ele muda a sua atenção, destacando justamente a transição do verso anterior. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. A profecia de Isaías não está mudando o destinatário. Agora, as palavras dele não são para Sodoma e Gomorra, mas ele fala como se fosse para Sodoma e Gomorra, pois é justamente essa comparação que ele fez anteriormente. Israel agora se parece com Sodoma e Gomorra. É por isso que, aparentemente, à primeira vista, parece que ele passa a falar sobre Sodoma e Gomorra, mas ele continua falando sobre Israel. E nesses versículos, dos versículos 10 a 17, o Senhor condena justamente o culto fútil, o culto inútil de Israel. Por mais que Israel se mantivesse fiel aos passos da lei, não havia sinceridade. Que vantagem tinha o Senhor nos sacrifícios, festas, sábados e sangue, se eles não eram acompanhados pela devoção, pela sinceridade ao Senhor? Nos versículos 15 a 17, o Senhor apresenta o chamado para que o povo de Israel se lave, se purifique. E então, nos versos 18 a 20, o Senhor os convida para que venham a Ele e assim discutam a questão e sejam purificados pelo próprio Deus. Nos versos finais do capítulo 1, nós vemos a resposta do Senhor a essa realidade, a condição do povo de Israel, do seu povo. Fica claro também, a partir da descrição do juízo, dos versículos 21 a 26, que por mais que Isaías tenha falado sobre Israel, Israel é apenas uma expressão do povo de Deus, pois a profecia é anunciada contra Judá. O Senhor anuncia o juízo contra Jerusalém e também contra a cidade de Sião. O Senhor fará isso para purificar o seu povo. Ele mesmo anuncia o destino dos infiéis, dos desobedientes, nos versículos 27 e 31 que fecham o capítulo 1. O capítulo 2 prossegue o assunto da purificação. Agora introduzido novamente que essa profecia é a respeito de Judá e Jerusalém. Inicialmente no capítulo 2 há uma grande imagem da purificação do seu povo. O Senhor declara que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Do verso 6 ao verso 22 do capítulo 2 é apresentada agora a condição real de Jerusalém. Embora o Senhor traga uma promessa grandiosa no começo do capítulo 2, a sua realidade é que esse povo estava satisfeito consigo mesmo, não buscava mais ao Senhor. Os versos 12 a 17 expressam justamente a arrogância que existia no povo de Deus. E a consequência dessa arrogância é que o Senhor destruirá totalmente os ídolos, e então as pessoas se meterão em cavernas nas rochas. E o capítulo 3 expressa justamente as consequências desse juízo. O Senhor retirará todo o sustento e apoio de Israel. Ele lançará fora o valente, o guerreiro juiz. E o Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. O Senhor também denuncia a falta de liderança dos homens, sendo agora liderados por meninos e por mulheres. E o Senhor então trará um juízo terrível.
O Senhor fará com que as mulheres orgulhosas sejam envergonhadas, que os homens valentes morram caindo à espada. Sião será desolada e se assentará no chão. Os capítulos iniciais de Isaías, portanto, apresentam a situação do povo de Deus. Israel e Judá haviam se corrompido, haviam se esquecido do Senhor, estavam agora apoiados no seu próprio orgulho, na satisfação com os seus bens, com as suas posses, e haviam abandonado ao Senhor. E por isso, o Senhor trará juízo contra eles. O Senhor os convoca a se arrependerem, mostrando que só haverá restauração por meio da purificação do pecado do povo. Essa profecia, portanto, pretendia chamar os seus ouvintes a se voltarem ao Senhor, a temerem ao Senhor e a se purificarem do pecado. E esse chamado à purificação é plenamente cumprido em Cristo. Isaías afirmou no capítulo 1, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E isso é cumprido em Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aquilo que o sangue de bois, bodes e outros animais não puderam fazer, Cristo faz de forma eficaz, de forma definitiva. Por meio do sangue de Cristo, o povo de Deus agora é totalmente purificado. Assim, todos somos chamados para a fé em Cristo. Devemos depositar toda a nossa esperança não em nossas obras, mas sim em Cristo. Não há nenhum tipo de ação humana, de obra humana, que possa nos purificar do pecado. Somente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, creia nele. Mas creia nele de forma apropriada, pois o texto também condena a falsa religiosidade. Se dizemos que pertencemos a Cristo e não guardamos os mandamentos, nós estamos mentindo. Cristo não está em nós. Portanto, se realmente estamos em Cristo, devemos demonstrar isso com obras que o glorifiquem. A salvação é pela fé e pela fé somente, mas a verdadeira fé conduz às obras, conduz a uma vida de temor ao Senhor, de fidelidade à sua palavra, ao desejo pela purificação. Portanto, analisemos o nosso coração, depositemos nossa fé em Cristo e avaliemos como temos vivido. Se temos vivido em fidelidade ao Senhor, isso será notório pela vida que levamos e pela forma com que a nossa fé se manifesta no dia a dia.